Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Mateus 6,13. Desejo dizer que, embora Deus não tente os homens, isso é afirmado nas Escrituras, na razão e pelo próprio caráter de Deus, tudo prova que é fato. Ele pode e certamente nos conduz a situações em sua providência onde é absolutamente certo que seremos tentados. E, portanto, nossa consciência de fraqueza deve nos constranger a suplicar por escape do terrível conflito e livramento dele, se é que deve vir. Vamos agora explicar o texto. Possivelmente, poderemos entender melhor o significado do texto, supondo que acabamos de levantar de nossas camas esta manhã. Estamos prestes a iniciar a nossa oração. Antes de fazê-lo, tentamos preparar os nossos corações para esse exercício sagrado. Olhamos para trás e lembramos de todas as nossas tolices, erros e pecados cometidos ontem. Sentimos uma profunda tristeza. Temos consciência de que hoje estamos tão fracos quanto ontem. Sentimos que se a tentação nos atacar, certamente iremos cair em pecado, assim como fizemos no dia anterior. Temos alguma experiência, mas ainda somos tão fracos quanto água, e mesmo que desejemos ser santos, não sabemos como realizar o bem. Ao mesmo tempo, temos uma aversão intensa ao pecado. Sentimos em nossos corações que preferiríamos morrer a ofender nosso Deus. Podemos até contemplar a tristeza em nossa vida com prazer, mas apenas podemos contemplar o pecado com horror. Sentimos medo de descer as escadas. Tememos que as tentações possam nos aguardar na família e nos negócios. Portanto, sentimos a necessidade de orar. Sabemos que há a tentação do teatro e o do salão de música, mas a graça nos tornou resolutos em não frequentar tais lugares, porque sentimos que não poderíamos pedir honestamente a Deus para nos preservar dessa tentação se nos colocarmos em situação assim. Existem nossos pecados que nos cercam, mas ciente deles, clamamos a Deus por ajuda contra eles. Mas o pensamento sombrio passa por nossa mente. Você não sabe o que vai acontecer hoje. Você não pode saber que perda pode sofrer. Não sabe que problema pode encontrar. Que palavra dura pode ser dita a você. Seu navio está no mar, mas você não sabe que ondas violentas o atingirão. Existem rochas submersas e bancos de areia escondidos. E se você naufragar neles? Você sente que está prestes a seguir o curso da providência divina. Que aconteça o que acontecer, será de acordo com a vontade do seu Pai. E você faz essa oração. Senhor, Tu vais me conduzir hoje. Eu quero seguir de perto seus passos, como uma ovelha segue seu pastor. Mas como eu não sei o que vai acontecer comigo, permita-me pedir uma coisa a Ti. Eu não peço que me leves longe da tristeza ou dos problemas. Faça o que quiser com isso, ó meu Senhor. Mas eu te suplico, não me leves em sua providência onde serei tentado, pois sou tão fraco que talvez a tentação possa ser forte demais para mim. Portanto, faça um caminho reto para os meus pés hoje, e não permita que seja atacado pelo tentador, ou se assim for, se for melhor que eu seja tentado, e se tu pretendes que hoje eu lute com o velho Apolion, então me livre do mal. Ó, salva-me dos males da tentação. Deixe-me ter a tentação, se assim for, mas ó, que ela não me faça mal, que eu não manche minhas vestes, que eu não escorregue ou caia, mas que eu permaneça firme no final do dia. Que essa tentação, embora não agradável, mas dolorosa, tenha trabalhado em mim os frutos confortáveis da justiça, para que seja parte desse grande método pelo qual Tu finalmente me livrará de todo o mal e me tornará perfeitamente como Tu mesmo na glória eterna. Esse, eu acredito, é o significado da oração. Talvez devêssemos tornar mais claro explicando vários casos em que o Senhor, providencialmente, conduz os homens à tentação. Há a pobreza. Ninguém negará que a pobreza, em muitos casos, é diretamente uma aflição de Deus. Existem alguns que, por sua ociosidade e devassidão, se rebaixam, mas quem tem piedade deles?
Mas há outros que, pela perda dos pais, são deixados órfãos. Outros que nunca podem sair da penúria impotente de sua condição inicial. Somente Deus sabe a massa de pobreza nesta cidade. Falamos sobre a angústia em Lancashire e, em certa medida, temo que a liberalidade cristã tenha sido desviada de Londres. Mas, para meu conhecimento, há muita angústia em muitas das ruas desta enorme cidade. Alguns de vocês passeiam por nossas ruas amplas e bonitas, que são uma espécie de franja ornamental nas saias da pobreza. E vocês nada sabem sobre aquelas ruas estreitas de trás, aqueles becos sem saída e aquelas habitações precárias dentro de guetos, onde a pobreza é empilhada e onde, com muita frequência, o pecado, a luxúria e a doença se tornam suas consequências naturais. Quando um homem piedoso é levado a um estado muito baixo em suas circunstâncias, é um ato de Deus que o conduz à tentação, pois a pobreza tem necessariamente suas tentações das quais você não pode se dissociar. Olhe para aquela pobre costureira, costurar, 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 até que os dedos estejam gastos até o osso, até que seus olhos fiquem vermelhos e seu coração cansado. Tudo o que ela pode ganhar é mal o suficiente para manter corpo e alma juntos, enquanto suas roupas pendem em farrapos ao seu redor. Você sabe quão dura é a tentação quando uma irmã caída sussurra em seu ouvido que há dinheiro a ser ganho tão facilmente e pinta o pecado lucrativo em cores brilhantes? Que argumentos o tentador pode encontrar naquele quarto vazio, na despensa vazia, na fatia fina de pão seco e talvez em uma mãe faminta morrendo em cima de alguns trapos no canto? Se durante toda a vida fomos preservados da contaminação do vício e nos sentimos inclinados a nos exaltar em nossas virtudes, lembremo-nos de que poderíamos ter sido se tivéssemos sido expostos às mesmas solicitações ferozes, e oremos por nós mesmos e por todos os nossos irmãos e irmãs. Não nos deixes cair em tentação. As circunstâncias alteram os casos. Ó, meus queridos amigos jovens, oro para que nenhuma terrível circunstância possa jamais ser capaz de alterá-los, mas que o Senhor, que os prova, os livre do mal. Às vezes, as tentações da pobreza aparecem de outra forma. Um homem descobre que seu negócio não está dando lucro. Ele trabalha duro, mas fica cada vez mais pobre. Os poucos bens que ele tinha na loja estão diminuindo. O estoque está baixo. As crianças estão chorando por pão. Sua esposa, talvez, é uma mulher ímpia, e ela lhe diz que há comércio a ser feito no domingo. E se ele abrir a loja, ele prosperará. Ela diz que todo mundo na rua faz isso, e todos os vizinhos o chamam de tolo por fechar as portas. Ó, eu admiro essa nobreza de coração que eu tenho visto em alguns de vocês. Isso me faz olhar para vocês com mais orgulho do que um príncipe já olhou para suas joias, quando vocês disseram: eu posso passar fome, mas não posso pecar contra o meu Deus. Mas quando, para minha tristeza, alguns cristãos cedem à sugestão, não posso e não me surpreendo. Só posso orar pela perseverança e orar por mim mesmo. Senhor, não me leve a essa tentação, pois se uma esposa faminta, filho chorando e um bebê doente estão clamando em nossos ouvidos, quem sabe o quanto tempo levaríamos para recorrer a qualquer meio para satisfazer suas necessidades. Felizes são aqueles que passaram por essa tentação e foram livrados do mal dela. Mas muito mais felizes são aqueles que nunca foram levados a ela. Não me deis nem pobreza nem riqueza, foi a boa oração de Agur. E vocês que nunca conheceram a pobreza e nunca entenderam o que significa a falta de pão, orem esta oração hoje de manhã por si mesmos e por todos os seus irmãos nesta igreja. Não nos deixes cair em tentação. O Senhor frequentemente leva seu povo à tentação através de homens maus na forma de perseguição. Acontece frequentemente que, no curso da providência, pelos fins mais sábios possíveis, um homem bom é colocado para trabalhar onde ele não encontra companheiros piedosos, mas onde o seu nome é o tema de risadas.
Às vezes, Deus é agradado em converter a mulher enquanto o marido permanece não convertido. E talvez ele se oponha à religião dela e insista que sua esposa não siga suas convicções. Agora, em casos como este, Deus claramente colocou seu povo em uma posição onde eles são constantemente tentados com o medo dos homens. Essa tentação está inevitavelmente conectada à perseguição, uma tentação para ter vergonha de Cristo, esconder o rosto, segurar a língua quando deveria falar, abaixar as bandeiras quando elas deveriam estar tremulando ao vento, e como Pedro negar nosso Senhor. Quando algum jovem é, como se costuma dizer, provocado dia após dia, essas zombarias cruéis são muito mais difíceis de suportar do que uma chicotada nas costas. É uma grande coisa se um homem pode passar por isso, pode suportar a lenta assadura viva ano após ano e ainda assim ser livrado do mal. Mas, queridos irmãos, penso que você e eu podemos orar. Não nos deixes cair em tentação, pois receio que haja alguns de vocês que são como o Nautilus, que, quando o Mediterrâneo está todo calmo e tranquilo, flutua em uma frota corajosa na superfície. Mas assim que as ondas agitadas chegam e o Euroclydon começa a soprar, cada Nautilus recolhe sua vela minúscula e cai para a obscuridade tranquila no fundo do mar. Há muitos desses crentes professos que, enquanto tudo corre bem, flutuam gloriosamente conosco. Mas se os tempos difíceis chegassem, eles sumiriam e seriam completamente desconhecidos e invisíveis. Há muitos, receio, que andam com o evangelho em seus sapatos de prata, que poderiam abandoná-lo se ele tivesse que andar descalço e esfarrapado pela rua, não tendo lugar para descansar, seu único destino sendo a prisão e as chamas. Podemos orar ao ler as histórias do martírio, ou ao olhar para alguns irmãos em comunhão na igreja conosco, que têm que ser zombados dia após dia. Senhor, não nos deixes cair em tentação, ou se o fizeres, por favor, livra-nos do mal. Eu apenas comecei o catálogo. Tenha paciência comigo enquanto menciono as adversidades diárias que são os herdeiros. Alguns de nós ficam irritados e pensam que o Senhor lida duramente conosco. Vamos mudar nosso tom. Que mundo de misericórdia Deus nos dá em comparação com o que outros recebem. Às vezes, eu ouço falar de um crente que perdeu um navio, um cavalo, sofreu uma perda muito séria com um cheque sem fundo, uma dívida não paga, ou outro de vocês está sem trabalho por uma semana, ou seus filhos pequenos estão doentes. Bem, eu sinto pena de todos vocês por essas provações. Mas afinal, que pequenas provações são essas em comparação com o que alguns suportam? Caso de Jó, casa e filhos, terra e servos, e gado, tudo varrido de uma só vez, e seu próprio corpo coberto de feridas dolorosas. O Senhor não o levou à tentação, e não foi realmente uma maravilha que Jó não tenha ido ainda mais longe do que amaldiçoar o dia de seu nascimento. Não foi um milagre que ele não cedeu à sugestão de sua esposa e amaldiçoou a Deus e morreu. Certamente, irmãos, quando vemos como alguns santos enfrentaram perda após perda, a coragem santa com que outros suportaram perda após perda, quando testemunhamos a resignação heróica com que alguns suportaram todos os males aos quais a carne é herdeira e sofreram na cabeça e nas mãos, passando por cirurgias dolorosas que os trouxeram quase até a beira do túmulo, podemos muito bem nos perguntar como eles foram livrados do mal de tanta adversidade e podemos com tremor santo exclamar: não nos deixe cair em tentação. Como nós seríamos impacientes se tivéssemos ficado gravemente doentes ou acamados por anos? Que pensamentos difíceis teríamos sobre Deus se Ele tivesse levado tudo o que possuímos? Como falaremos amargamente de sua bondade se nosso marido estivesse com tuberculose ou se nossa esposa estivesse na tumba? Nossos filhos estão ao nosso redor e ouvimos suas vozes felizes e alegres, mas que tentação seria desconfiar de Deus se Ele os tivesse levado embora. Senhor, não nos teste desta forma. Não envie adversidades que nos levem à tentação,
mas se o fizer, por favor, nos segure no caminho difícil para que não caiamos no mal. Mudando um pouco de assunto, não são apenas as tentações provenientes da pobreza, da vergonha e dos problemas, mas você sabe, amado, que as tentações mais perigosas vêm da prosperidade. Às vezes, você inveja os muito ricos. Você pensa neles como tendo mais dinheiro do que podem contar, terras extensas e parques tão amplos que mal conhecem seus próprios limites. Se você entendesse as tentações que cercam suas vidas, se soubesse como é difícil servir a Deus e ser rico, especialmente ser cortesão e, ao mesmo tempo, servo do Deus vivo, não aspiraria a uma posição elevada, mas diria: não nos deixe cair em tentação. A tentação deve ser incessante para o homem que só precisa desejar e pode desfrutar do que quiser. Muitos homens são mantidos longe do pecado por serem pobres, sua pobreza os impede. Mas quando o homem tem fortes desejos e ninguém para repreendê-lo, e além disso, todos os meios em suas próprias mãos para se entregar ao pecado, podemos muito bem clamar: Senhor, não me teste desta forma. Talvez você esteja muito ansioso para alcançar uma posição proeminente na igreja. Você pode pensar, por exemplo, que ser um pregador conhecido e ouvido por centenas de pessoas é uma posição muito invejável. É tão invejável quanto a posição de Blondin em sua corda bamba a 150 pés do chão. Se você soubesse as tentações que assombram um homem que vive na popularidade e tem constantemente que pregar a palavra para multidões aglomeradas, você diria: não me conduza à tentação. E se for sua vontade que eu deva alcançar essa posição, então livre-me do mal. Deixe-me assegurar-lhe que posições elevadas e graça elevada raramente se encontram juntas, e que mesmo na igreja, qualquer posição de eminência é contrabalançada no prazer que traz pela extrema periculosidade a que expõe seu ocupante. Não anseie por ser muito próspero. Agradeça a Deus pelos ventos contrários. Bendiga a Deus por um pouco de murchidão e mofo, sim, e esteja contente em bendizê-lo, mesmo que a figueira não floresça e os rebanhos sejam cortados do campo e os animais das estrebarias, pois qualquer prova no mundo é melhor do que uma prosperidade ininterrupta sobre a qual você pode muito bem orar: não nos deixe cair em tentação. Agora, você pode ver que a lista é interminável, pois se a prosperidade, a honra e o respeito podem gerar em nós mundanismo, autoconceito e esquecimento de Deus, uma confiança em nossa própria força e uma partida da confiança simples nele que nos fez o que somos, então deve haver provações em todos os lugares. Mas acho que devo acrescentar que frequentemente Deus leva os homens à tentação no serviço que ele requer deles. Pare, você diz. Como pode ser isso? Quando Deus prescreve um dever, como isso pode levar o homem à tentação? Eu respondo que conhecer o dever, muitas vezes, é em si mesmo ser tentado a não fazê-lo. E que quando esse dever é elevado e severo, e exige de nós uma grande negação de si mesmo e uma perseverança sincera, podemos ser tentados a evitar o compromisso. Tomemos o exemplo de Jonas. Ele é enviado a Nínive. Sua alma profética o previne de que a missão não será para sua honra. Ele se recusa a ir e tenta fugir para Tarsis para escapar da missão de seu Deus. Agora, essa tentação não é tão rara como alguns supõem. Você pensa: eu nunca mais posso encarar aquela multidão novamente. Talvez tenha que lidar com línguas cruéis em uma reunião da igreja e pense: eu nunca conseguirei vencer essa batalha. Você tem pregado na rua e a voz sussurra: nunca faça isso de novo. Nunca se exponha aos insultos dos transeuntes. Você tem ensinado em uma escola dominical e pode ser tentado a desistir. Desista. Não adianta. As crianças nunca serão abençoadas. Talvez tenha sido um distribuidor de folhetos. Tenha tentado ir de casa em casa para falar de Deus e a tentação pode ter sido forte. Pare com isso. Não há necessidade para você fazê-lo. O próprio dever pode levar você à tentação. Irmãos, orem a Deus contra isso. Peçam-lhe que o dever requerido de vocês seja sempre tal
que sua força permita realizá-lo, que vocês possam ir ao trono dele diariamente e obter tal ajuda que seus braços possam ser suficientes para vocês. Do contrário, mesmo na forma mais elevada de serviço espiritual, vocês podem ser levados à tentação. E se eu acrescentar que Deus pode exigir sacrifícios de nós que nos levem à tentação. Veja, Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ouvi uma mãe dizer, eu amo meu filho tanto, e ele é tão reconfortante para mim, que eu não poderia entregá-lo. Alguém observou a ela que não deveria falar assim, pois o cristão deveria estar pronto para a entrega a cada hora, e estar disposto a abrir mão do filho, do marido ou do amigo, se Cristo ordenasse. Mas sua resposta foi, e foi uma resposta sincera, eu não poderia fazê-lo. Não adianta fingir que eu poderia. Eu não poderia fazê-lo. Estou convencida de que se Deus me mandasse entregá-lo, ele poderia levá-lo e eu me submeteria. Mas se eu tivesse que entregá-lo voluntariamente, eu não poderia fazê-lo. E, portanto, não adianta dizer que eu poderia. Então, eu sugeri que ela deveria sempre orar para que Deus não aprovasse dessa maneira, mas que ele fosse gentil o suficiente para poupar-lhe o sacrifício que ela não poderia fazer. Que, na verdade, ele não a levasse à tentação, ou, se o fizesse, que lhe desse tanta graça que ela não fosse tentada a rebelar-se, mas pudesse entregar seu filho, mesmo que ele fosse para ela como sua própria alma. Ó, queridos amigos, há muitas provações sobre as quais falamos e pensamos que poderíamos suportar, mas se elas nos atingissem, poderíamos achar muito difícil fazê-lo. É fácil ser um marinheiro em terra firme e rir dos ventos quando você está aconchegado em sua cama. É tudo muito bonito cantar sobre as ondas e gritar por a bandeira que desafiou 1000 anos de batalhas e brisas. Mas a batalha e a brisa são coisas muito diferentes do que a música nos faz crer. E é melhor, acho eu, enquanto estamos livres da provação, orar unanimemente esta oração. Não nos deixe cair em tentação. Quero que você note a palavra nós, pois o egoísmo o levará a orar esta oração por si mesmo. Mas somos mais de 2000, um grande exército para Deus unido em comunhão aqui na igreja. E você sabe que muitos jovens foram acrescentados à igreja, embora uma grande proporção de idosos também venham, talvez mais do que em qualquer outra congregação. Lembre-se dos nossos jovens membros, nossos jovens homens e mulheres, que estão muito expostos. Eu lhes faço um apelo, anciãos da igreja. Eu lhes faço um apelo, os mais velhos na fé. Eu lhes faço um apelo, mães em Israel, para que ofereçam esta oração hoje e todos os dias. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amaine o vento para o cordeiro tosquiado. Não coloque o pequeno barco nas ondas turbulentas. Não envie seus pequeninos para batalhas severas. E, Senhor, já que todos nós somos fracos, velhos e jovens, visto que as mechas cinzentas não cobrem mais sabedoria do que os cachos de criança, a menos que tu deis sabedoria, então mantenha toda a igreja e não conduza nem pastor, nem oficiais, nem membros à tentação. Ou se precisarmos ser levados lá, pegue a última sentença e ore ainda mais apaixonadamente. Livra-nos do mal. Já ouvi falar de um pobre mineiro que, depois de se converter a Deus, tinha um grande temor de cair. E numa manhã, depois de ter suportado muito desprezo, zombaria, blasfêmia, xingamentos e maus tratos de seus companheiros de mina, antes de descer a mina, ajoelhou-se e orou para que Deus preferisse deixá-lo morrer a cair em pecado. Ele clamou, Senhor, deixe-me morrer antes de cair em pecado. E morreu ali mesmo, feliz por ser levado onde não mais conheceria o incômodo das provações externas ou da tentação interna. Que a minha vida seja um altar onde teu fogo sempre arde sem parar. Que cada passo revele o teu ser, Cristo em mim, meu viver.
flui sem cessar. Teu amor vem me transformar em cada escolha, em cada olhar. Tua verdade vem me guiar. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, a eterna canção, tua vontade em meu coração. Que os meus dias sejam pra ti e os meus sonhos reflitam o teu agir. Que o meu ser em completa união seja um espelho do teu perdão. Mesmo nas lutas, eu sei que estás. És meu refúgio, minha paz. Meu anseio é teu querer. Cristo em mim vem resplandecer. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Nas tempestades quero confiar que o teu amor vem me sustentar. Na tua graça encontro o valor de ser um servo pra tua glória e louvor. A luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção.